Graça e paz, boa noite a todos, amém? Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 9, verso 1. Deus abençoe a vida do pastor Bruno, da pastora, da sua família, meu amigo pastor Mateus, pastora Sara, todos os nossos queridos pastores aqui, pastor Flávio, meu amigo pastor Ziel, que privilégio revê-lo. Deus abençoe sua vida, pastor Ziel, sua casa, sua família, pastora Raquel Lima, tantas pessoas boas aqui nessa noite. Evangelho de João, capítulo de número 9, verso 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim um texto: Ao passar, viu ele um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele e nem seus pais pecaram, mas foi para que nele se manifeste a glória de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, pois a noite se aproxima quando mais ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu do chão e fez barro com saliva e aplicou nos olhos do cego. E disse: Levanta-te e vai ao tanque de Siloé. Ele foi, lavou e voltou vendo. Os seus vizinhos que anteriormente o haviam visto a mendigar perguntavam: Não é este que está sentado a pedir esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, apenas se parece com ele. Ele mesmo dizia: Sou eu mesmo. E eles perguntaram: Como foram abertos os teus olhos? E ele respondeu: Um homem chamado Jesus fez barro, colocou nos meus olhos e disse para eu ir lavar no tanque de Siloé. Eu fui, lavei e voltei vendo. E eles perguntaram: Onde ele está? E ele respondeu: Eu não sei. Só até aí. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Deus bendito, te celebramos nessa noite, te agradecemos, ó Pai, na beleza da sua santidade. Fale conosco através do teu texto, através do teu santo evangelho. Revela-nos quem tu és através da sua palavra, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Jesus está em Jerusalém. Ele tinha subido para Jerusalém para participar da festa dos tabernáculos. Em João capítulo 7, se você quiser dar uma olhada aí na sua Bíblia, verso de número 2, vai dizer que Jesus sobe para participar da festa dos tabernáculos, que era uma das 3 festas mais importantes do mundo judaico. Deuteronômio 16 vai explicar isso, das 3 grandes festas que causavam peregrinação a todo homem ou família judaica, e deveria subir a Jerusalém. Uma delas é a festa dos tabernáculos. Jesus, ele participa dessa festa, ele fica em Jerusalém, ele vai ter um embate com as autoridades do templo, com a liderança do templo. Ele vai se afastar um pouco, depois ele retorna. Ele vai ter um outro embate com os fariseus, com as autoridades do templo, no capítulo de número 8, com a defesa da mulher adúltera, no capítulo de número 8. E lá no verso final, eu queria que você desse uma olhada na sua Bíblia, por gentileza. Nos versos de número 56 do capítulo 8, diz assim: Vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia, ele viu e regozijou-se. Os judeus lhe perguntaram: Ainda não tem 50 anos e viste Abraão? E Jesus respondeu: Em verdade vos digo, que antes que Abraão existir sou eu. Ou em outras versões, eu sou. Então apanharam pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então, provavelmente, o momento em que Jesus ele vai ter esse encontro, aqui no capítulo 9, ele é nesse encontro de fugindo desses agressores, que não tiveram coragem de atirar as pedras na mulher, mas agora se enchem de coragem para atirar a pedra em Jesus Cristo. Aonde está esse momento de Jesus nesse momento? Provavelmente na Porta Formosa. Atos capítulo 3 diz que tem ali o coxo da Porta Formosa. A maioria dos homens que tinham algum tipo de deficiência ficava sempre nessa localidade para ter algum tipo de esmola, o tzedakah. A justiça judaica, a gente chama de tzedakah. O que é o tzedakah? É a forma de o judeu equiparar alguém que está precisando de alguma coisa, de uma esmola. Não é pecado. O judeu ele tem que fazer isso, ele faz uma forma de equiparação. Então eles ficavam sempre nessa região. Então provavelmente esse cego de nascença, ele está nessa região da Porta Formosa. Do verso de número 2 aí da sua Bíblia, o texto diz o seguinte: E seus discípulos me perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego?
Aqui que a coisa começa a ficar interessante. Os discípulos, eles estão olhando um homem sentado na porta formosa, e é cego de nascença, provavelmente sujo, com alguns machucados no corpo, com uma série de deficiências. E eles estão olhando para ele, e eles querem saber de quem é a culpa que levou esse homem a esse estado de vida. Aqui tem uma relação de um aspecto moral. Na sua Bíblia está assim escrito: quem pecou? Então, para o judeu, aqui no caso dos discípulos, há um problema moral que levou esse homem a esse estado de sarjeta, de estar na lama, precisando da ajuda do próximo. Então eles estão dizendo assim: alguém é culpado, alguém quebrou esse princípio, porque há uma relação de causa e efeito, porque um Deus bom, presta atenção, um Deus bom, criador dos céus e da terra, não vai permitir que um homem nasça dessa forma, sem que ele tenha cometido algum tipo de alguma coisa, algum problema moral. Aí ele vai relacionar duas coisas na sua Bíblia: este ou seus pais para que nascesse cego. Dentro da aplicação judaica no Antigo Testamento, a gente chama isso de teodiceia. Anota aí na sua Bíblia, teodiceia. Teodiceia a gente chama de justiça de Deus. No Antigo Testamento tem 3 manifestações de justiça: justiça de Moisés, justiça de Jó e justiça de Salomão. Cada uma delas tem uma aplicação. A justiça de Moisés nós chamamos de justiça distributiva. Se você obedecer Deus, você vai comer o melhor dessa terra, você vai se dar muito bem. Mas se você desobedecer, você vai ser amaldiçoado. Em outras palavras, é aquilo que Osés vai dizer, caiu no nosso provérbio popular: quem planta vento, colhe tempestade. Então, na ideia da teodiceia de Moisés, um homem, ele vai colher aquilo que ele faz. Dentro da regra nossa, ocidental, nós chamamos de meritocracia. Em outras palavras, você trabalhou 20 dias, não recebe 30. Você trabalhou 30, recebe 30. Trabalhou 15, pastor Flávio, recebe 15. Isso é meritocracia, nós chamamos disso. Moisés chama de distributiva, que Deus distribui a sua justiça de acordo com o que o homem vem fazer. Então, mas você tem uma outra justiça. Por exemplo, a justiça de Jó não é a justiça de Moisés, porque Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal, mas Satã tocou nele. Então, a de Moisés não aplica a Jó. Qual é a justiça de Jó? A teologia entende a justiça de Jó como justiça permissiva, soberana. Há um Deus no trono, sentado no trono, e diz assim: eu quero que aconteça. Então, você querendo ou não, obedecendo ou não, Deus está dizendo assim: eu quero. Aleluia. Por isso que você só entende o livro de Jó no final, quando Jó olha para o céu e fala assim: bem sei que tudo podes, mas nenhum dos seus pensamentos podem ser frustrados. Porque você passa o livro inteiro, pastor Zé, lendo o livro: por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu isso? Aí lá no final você entende, porque Deus é soberano. Aleluia. Ele está sentado no trono, ele está dizendo assim: eu quero que aconteça, e ponto final. Aleluia. Por isso que quando você lê Moisés junto com Jó, você entra em crise, que são justiças diferentes, são teodiceias diferentes. Mas aí tem a teodiceia de Salomão, a justiça de Salomão. A justiça de Salomão é a justiça de Jesus Cristo, é a que mais se aproximou de Cristo. Eclesiastes 7,15, abre aí ou anota no canto. Salomão vai dizer, eu vou usar aqui o termo carioquês. Salomão vai dizer o seguinte: olha, vai ter gente que vai fazer a maldade e aparentemente vai se dar bem, mas a colheita vai vir de Deus. Haverá pessoas que farão coisas boas, vão se dar mal na vida, mas a colheita vai vir de Deus. Salomão, ele vai retratar isso no livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é o livro mais ácido da Bíblia. Minha esposa está lendo um livro lá, que é meu lá, é meu, não é seu não. Porque de vez em quando ela pega lá os livros lá. Ela está pegando um livro lá, um livro meu, de um rabino chamado Harold Kutcher. Anota para você comprar aí. Não, melhor não. Esse irmão que está do seu lado vai te dar esse livro de presente. Harold Kutcher. Quando tudo não é bastante. Quando tudo não é o bastante. Quando tudo não é o bastante. Harold Kutcher, da editora Nobel. É um livro antigo, mas é um livro sensacional. Ele vai tratar a relação da vida dele com Eclesiastes, sobre como Eclesiastes ajudou a viver. É um rabino lá dos Estados Unidos, de Nova York. Então, Eclesiastes, ele trata desse nível de justiça. Salomão dizia que haverá homens que vão fazer a bondade e aparentemente vão se dar mal na vida, mas a colheita vai vir de Deus. Por que a justiça de Salomão é a justiça de Cristo? Porque Jesus fez exatamente isso. Jesus pregou o amor, fez o bem. Qual foi o final dele? Cruz do Calvário. Aparentemente Jesus se deu muito mal,
porque ele fez tudo direitinho, mas foi para a cruz do Calvário. Aparentemente Pilatos se deu bem, porque ele fez uma tremenda de uma maldade e termina lavando a mão. Mas Salomão diz que a colheita vem de Deus. Pilatos está morto até hoje, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então a justiça de Salomão é a justiça de Cristo, é uma justiça diferente. Então no texto, verso de número 2, os discípulos estão querendo saber: quem pecou, este ou seus pais? Pastor, qual é a justiça aí? Aqui é a justiça de Moisés. Eles querem saber de quem é a culpa, este ou seus pais. Primeiro os pais, porque para Moisés Deus visita o pecado do pai e da mãe da terceira e quarta geração daqueles que aborrecem, pastora Raquel. Então, na perspectiva deles, o avô pecou, o bisavô pecou, o neto, o pai, ou o tio, e etc. Para esse homem nascer cego, alguém da família cometeu um baita pecado, pastor Mateus, para ele nascer cego. Então os discípulos estão dizendo assim: Deus não é o culpado é a família. Mas olha na Bíblia, tem uma coisa mais profunda: este que nascesse cego. Aqui o caldo engrossa. Para os judeus da época, um bebê pode cometer pecado no ventre. Judeu da época. Marcos capítulo 9, verso de número 21. Jesus, quando vai expulsar o demônio mudo, ele pergunta ao pai: desde quando esse garoto acontece isso? Ele fala assim: desde brefos. O termo grego é brefos, vida intrauterina. Ele está dizendo assim: o meu filho, ele está com esse demônio mudo desde quando ele estava sendo gerado no ventre da mãe dele. Na concepção judaica, um bebê pode ter esse tipo de ação maligna, pode pecar dentro do ventre. É igual quando Jacó e Esaú estão lá juntos no ventre, duas nações brigam dentro do seu ventre, duas nações estão em guerra. Na concepção judaica, o bebê pode cometer pecado. Olha que loucura os judeus têm de interpretação de texto. Então eles estão dizendo assim: Jesus, ou o pai dele pecou, ou ele pecou, porque Deus, longânimo, poderoso, que cria os céus e a terra, não vai permitir alguém de nascer cego. Isso desafia a nossa lógica. Isso para nós desafia a nossa lógica. Por isso que no livro Jesus de Nazaré, do Papa Emérito Joseph Ratzinger, ele escreveu lá três coisas. Três coisas desafiam a lógica da existência de Deus: doença em pessoa piedosa, tragédia e fome no mundo. São as três coisas que todo mundo faz. Se Deus existisse, essa tragédia não acontecesse. Se Deus existisse, isso não aconteceria. Ratzinger, no livro Jesus de Nazaré, ele fala isso. Ele está relacionando exatamente essa visão judaica. Porque para nós, quando olhamos, para nós é difícil. Como é que Deus permite isso? Como é que isso acontece? E os discípulos estão olhando o homem do lado de fora, cego de nascença, estão dizendo assim: isso não pode acontecer, isso acontece na sua e na minha vida. Tem muita gente olhando para mim e para você que estamos passando algum tipo de tribulação e está dizendo: ele está em pecado, é alguma coisa que ele fez, a empresa dele está dando errado porque é pecado, o carro dele foi roubado porque é pecado, ele está doente porque ele é pecado, porque provavelmente... Aí as pessoas fazem um círculo à nossa volta e falam da nossa vida achando que Deus não está no comando. Então eles estão dizendo: Jesus, esse cego está aqui porque ele é pecador. Aí Jesus vem com uma resposta acachapante, verso 3: nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Aleluia. Rebadarassúria. Ele não está assim, não é por causa de diabo, não é por causa de inferno, não é por causa de pecado, não é por causa de nada, não é por causa de ação maligna, não é por causa de maldição. Ele está assim porque o Pai vai revelar uma glória para ele maior. Aleluia. Ele está dizendo: isso aí não tem nada a ver de pecado, de inferno, isso tem a ver com glória de Deus. Em outras palavras, deixa eu falar aqui já para você pegar essa palavra e pôr no seu coração. Isso que você está vivendo não é inferno, isso que você está vivendo não é ataque satânico, não. Isso aí é glória de Deus que vai se revelar na sua vida. Deus vai revelar a glória dele aí na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Remandarassúria. A graça do texto aqui é que Jesus chama os discípulos de cego. Pode olhar aí na tua Bíblia. Está nas entrelinhas. Vocês são cegos. Vocês estão olhando ele pedir esmola, mas não conseguem enxergar Deus no trono dizendo: é para minha glória. Nossa! Vocês estão olhando só o estado dele agora, mas vocês não conseguem perceber que é um Deus soberano,
que está sentado no trono e permitiu que ele nascesse cego, sustentou ele, ele não se quebrou, ele não morreu, ele está vivo, porque a glória de Deus vai se manifestar sobre a vida dele, porque há um plano maior. Mas pastor, que plano maior é esse? Que plano maior é esse? Eu vou te explicar. Existe um autor chamado Arnold Fortenbaum, é um autor judeu, americano. Ele escreveu um livro chamado Os 3 Milagres Messiânicos. O que são milagres messiânicos? São milagres que só o Messias pode fazer. O profeta não faz, o sacerdote não faz, só o Messias pode fazer. Existem 3 regras para milagres messiânicos que foi decidido num período que nós chamamos de período, chamado período interbíblico, entre os 2 testamentos, Malaquias e Mateus, aquele período. Os judeus eles vão sentar e vão analisar quais são os sinais do Messias sobre nós. Ele tem que curar um leproso judeu, ele tem que expulsar um demônio mudo, e ele tem que curar um cego de nascença. Se ele curar um leproso judeu, expulsar um demônio mudo e curar um cego de nascença, ele é o Messias. Por isso que quando Jesus cura o leproso, em Mateus capítulo 8, verso de número 4, ele diz assim: não conta a ninguém, mas vai e mostra ao sacerdote. Vai lá, mostra ao sacerdote. Mostra ao sacerdote que há um Messias entre vocês. Então por isso que depois que Jesus cura, uma comunidade de judeus e autoridades vão acompanhar Jesus Cristo. Abre-se uma investigação, uma interrogação. Então tudo que Jesus faz, pastora, tem os fariseus em cima, porque eles estão querendo saber se de fato ele é o Messias. Por isso que o paralítico, quando desce do telhado, eles falam assim: será que ele, quem é ele para perdoar pecado? Aí Jesus diz: para que saibais que o Filho do Homem veio não só para perdoar pecado, eu também digo, levanta-te e anda. Aleluia! Isso a autoridade judaica ficava. E por que o demônio mudo? Porque expulsar demônio, eles expulsavam. Só que expulsar demônio mudo é complicado. Por exemplo, como é que funciona a questão da luta cósmica, da luta espiritual? Você e eu expulsamos demônio igual os fariseus. A gente utiliza uma identidade maior para subjugar a menor. Qual é seu nome? Ah, legião. Então em nome de Deus eu te repreendo. Mas e quando o demônio não fala? E quando você não tem acesso à identidade dele? Qual é seu nome? Ele é mudo, ele não fala. Por isso que quando Jesus expulsava o demônio, ele falava assim, ó, sai! Com que autoridade? Ou seja, no nome de quem ele fez isso? Como é que ele manda sair, o demônio sai? Jesus, eu não preciso dizer nome, porque o meu nome é acima de todo nome e ele já me conhece. Sai! Aleluia! Sai! Isso é a manifestação messiânica. E aqui o cego de nascença. Então esse homem foi gerado no ventre, permitindo Deus que ele nascesse cego, para um plano maior, algo que ele não imaginava. Ou seja, ele passou um bom tempo da sua vida sofrendo, mas ele vai ser marcado na história como aquele homem, aleluia, que vai ser o símbolo que o Messias está na terra. Então deixa eu te dizer uma coisa, o tempo do milagre vai ser maior do que o tempo da dor que você está vivendo. O tempo que Deus vai realizar é muito maior do que aquilo que você faz. Então quando Jesus disse que isso aqui é para a glória de Deus, ou seja, o Pai está no comando. Deixa eu te falar uma palavra para você aqui nesse domingo. Deus está no comando da sua vida, Deus está no comando da sua família. Fica tranquilo que está tudo no controle das suas santas mãos, aleluia. Remanda a sua, descansa a sua alma, meu irmão. Isso aí não tem nada a ver de malignidade, isso não tem nada a ver de ação maligna, não. Há um trono de Deus aí na sua casa, e a glória de Deus vai ser revelada. Ela vai ser revelada, mas dentro do propósito de Deus. Em primeiro lugar na sua Bíblia, verso de número 2 ainda diz o seguinte, tem tanta coisa para tirar aqui. Em primeiro lugar, é a primeira vez que esse cego escuta, pastor Mateus, que o problema dele não é pecado, é glória. Primeira vez, pastora, primeira vez. O cara ouviu a vida inteira, pecado, 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 pecado. Aí vem o Filho de Deus, glória, 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 glória. Estão dizendo para você que é pecado, que é maldição, mas eu vim dizer, é glória de Deus aí, ó. Deus vai revelar a glória de Deus. Esse cativeiro vai passar e a glória de Deus vai revelar. Você vai entender no final, aleluia, do que vai acontecer. Interessante que Jesus agora cura esse homem por dentro. Trata esse homem de uma ferida que ouviu a vida inteira. Sua família dizendo que era pecado, Adriano. Os seus amigos dizendo que era pecado. Seus colegas dizendo que era pecado. Mas o Filho de Deus dizendo, é glória de Deus. Eu tenho um plano maior sobre a sua vida.
Então, antes de Jesus curar ele por fora, Jesus cura ele por dentro. Porque tem muita gente que quer viver uma vida boa por fora, mas por dentro está todo amarrado de estigma. Hoje Jesus veio curar você por dentro, para você viver por fora. Em breve o milagre de Deus sobre a sua vida. Não adianta você ser um vaso de excelência por fora, se por dentro está tudo ruim. Não adianta você viver algo bom de Deus aqui por fora, se você não está curado por dentro. Jesus primeiro está resolvendo a estigma dele, dizendo: olha, fica tranquilo, apague tudo isso que você passou. Eu vim aqui para te dar um bálsamo na sua vida. Em outras palavras, você nunca esteve longe do propósito de Deus. A luta foi forte, a ferida foi grande, mas há na sua vida, aleluia, uma sentença do céu dizendo: é para minha glória, para minha glória, para minha glória, é para minha glória, aleluia. Isso é sensacional. Isso demonstra para nós um caráter assim de propósito. Você está aqui vivo em 2025 é porque a Trindade quer, filho. Porque quando a Trindade se reúne, ela faz assim, ó. Vem. Pastor Jorge não tem essa, né? Não tem discussão, não tem oferta. Quando a Trindade e o pastor Ziel reúne, ó. Não, a gente não quer mais te sustentar, não. Vem. Quando a Trindade chama, filho, acabou. Você só está aqui porque Deus tem um propósito para te realizar. Você e eu não estamos à toa aqui, não. Há um propósito de Deus que Ele quer realizar com você e com a sua família nesse tempo. Há livramentos que aconteceu do ano passado para cá, que você está vivo aqui. Então fica tranquilo, que Deus vai realizar a glória de Deus sobre a sua vida, aleluia. Então Jesus disse para ele, verso de número 4 e 5: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Pois vem a noite, quando se aproxima, quando mais ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Eu amo Jesus Cristo, essas respostas dele fantásticas. Jesus está dizendo assim: o problema de vocês é que vocês querem explicação. Como eu falei de manhã, eles querem memorando, né? Planilha detalhada do Excel, pastor. Sabe, eles querem uma explicação óbvia. A gente, irmãos, o nosso problema é que nós somos barro e a gente acha que pode discutir com o oleiro. Oleiro, quando ele faz, se você for numa olaria, você nunca vai ver o oleiro falando com barro, porque barro não fala. Barro só sente a mão do oleiro trabalhando nela. No máximo, o barro tem que aceitar o que o oleiro faz. Então, às vezes, a gente faz umas perguntas para Deus e Deus dá umas respostas para a gente que a gente não entende. E quando responde, porque eu me relaciono com Deus, e esse Deus que eu me relaciono já tem algum tempo, a minha maturidade de relacionar com um ser divino, com a divindade, com o poder, eu percebo uma coisa: ele não é muito de explicar, ele só faz. Eu falei aqui, dei um exemplo, vou dar de novo. Moisés, quando foi libertar o povo, Moisés fez uma pergunta muito simples: qual é seu nome? Deus riu dele. Você quer saber o meu nome? Você tem nome, cadeira tem nome, coisa tem nome. Vai lá e diz que o eu sou te mandou. Eu fico imaginando ele chegando na frente de Faraó. Não, eu vim aqui, você vem em nome de quem? Rapaz, eu não sei o nome dele, eu sei que ele é. Aleluia. O eu sou me mandou aqui. Deus é assim. O único personagem da Bíblia, eu já falei para minha esposa, que ganhou aula foi Maria. Só Maria ganhou aula de explicação. Zacarias, na mesma geração, não ganhou aula. Ó, tua mulher vai engravidar, você vai ser pai. Não, não tem como, vai ficar mudo. Vai ficar mudo. Aí vem Maria, uma guria, 16, 17 anos de idade, Nazaré, região pobre. Olha, você vai ser mãe e virá sobre ti. Aí ela, como? Ela faz a mesma pergunta de Zacarias. Aí Deus bota ela sentar na cadeira. Senta aqui, ó. O poder do Altíssimo te envolverá. Tirando Maria, ninguém ganhou explicação. Ninguém. Paulo ganhou: a minha graça te basta. E você acha que ele vai explicar para você? Ele está dizendo: meu filho, só faça uma coisa, glorifique o meu nome, porque eu estou no controle de todas as coisas. Remande que revasse que rebadará súria. Remanda rasergue remandoria sábia. Só glorifica o meu nome. Só glorifica. Saudoso doutor Russell Shedd. Semana de Teologia na Água da Vida em Niterói, 2016. Foi um evento sobre Trindade. Saudoso doutor Russell Shedd, um dos grandes teólogos que esse país teve, ainda que não fosse brasileiro, escocês, mas era um cara extremamente dedicado a essa nação. Tive o privilégio de estar algumas vezes com ele, algumas histórias até muito boas. Uma vez sentei do lado do Dr. Russell Shedd na presbiteriana de Alcântara. Aí ele sentou do meu lado, o pastor Bruno, abriu a Bíblia com esboço. Aí eu,
Quando eu olhei o esboço do varão, estava em grego. Minha esposa ri disso até hoje. Eu falei, rapaz, o homem escreve em grego, esboço, misericórdia, Jesus. Em grego, pastor Ziel. Aí veio uma nuvem, sabe, de esfriamento na hora na minha vida. Eu falei, nossa. Mas o Dr. Russell Shedd, em 2016, ele falou, o menino levantou a mão e perguntou assim, Dr. Russell Shedd, eu tenho dificuldade de entender Trindade, como é que o senhor pode me explicar? Aí ele falou o seguinte, se você negar, você perde a salvação. Se você tentar entender, vai ficar maluco. Aí ele, o que eu faço? Ele glorifica porque ele é eterno. É o que Jesus está dizendo. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Pois enquanto a noite se aproxima, ninguém mais pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus está dizendo, não queira entender o que deu errado no passado. Não queira entender porque que a empresa não deu certo. Não queira entender porque que você ficou doente. Não queira entender porque que aquilo que aconteceu. O importante não é o que passou. O importante é que você está presente hoje. Eu estou do seu lado. E a partir de hoje a sua vida vai mudar. Não importa o que passou. O importante é daqui para frente. Aleluia. É o que Jesus está dizendo para os discípulos. Vocês estão preocupados com o que aconteceu no passado dele, ao invés de glorificar que eu estou aqui para dar luz. Jesus está dizendo, não chore por aquilo que você sofreu, já comece a alegrar por aquilo que Deus vai lhe dar. Aleluia, é o que Cristo está dizendo para nós. Às vezes a nossa cabeça, as nossas orações, são orações eivadas em porquê, e ele fica em silêncio. Jesus está dizendo, não é necessário, o importante é que eu cheguei, eu vou mudar a história dele. E o que Jesus faz? Na sua Bíblia. Verso de número 6. E tendo dito isso, cuspiu no chão e fez barro com saliva e aplicou nos olhos do cego. Rapaz, eu amo João, cara. João é sensacional. Tendo dito, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Algumas versões fez lodo, mas assim, a mais próxima que seria barro. Lodo não está errado, mas o sentido mais real é barro. Cuspiu no chão e fez barro com saliva e aplicou nos olhos do cego. Se você vê o texto, ninguém está falando. O cego está mudo, irmão, o cego fala, tá? Ele é cego. Ele vai falar. Os discípulos, eles estão em silêncio, olhando Jesus cuspir no chão e fazer barro. Cospe no chão, aonde todo mundo passa, e faz ali uma mistura, e aplica nos olhos do cego. William Hendricks, um grande comentário, ou o grande comentário de João, de Raymond Brown, de 2 volumes. Brown e Hendricks concordam que provavelmente Jesus fez 2 bolas de barro e colocou na cavidade orbital da face dele, desse homem cego, porque ele não tinha o globo ocular. Então provavelmente Jesus cuspiu, fez ali a bola de barro e pôs na cavidade orbital. Deixa eu destacar algumas coisas. Em primeiro lugar, que Jesus sabe exatamente a peça que falta na sua vida. Só Ele pode fazer e colocar no lugar. Não tem bebida alcoólica nesse país ou nesse mundo que possa dar a peça que falta na sua vida. Não tem apartamento que você compre que possa dar aquilo que falta na sua vida. Kierkegaard vai dizer que é um amargo na garganta do ser humano que não passa. E a única maneira de passar esse amargo é chamado mel do Espírito Santo. É a palavra, é o Evangelho. E tem pessoas fazendo de tudo, querendo encontrar aquilo que falta. Eu vim te dizer uma coisa aqui para você nessa noite que está aqui, meu irmão. Há um carpinteiro de Nazaré aqui hoje. Há o Criador que vai fazer a peça que falta na sua vida e vai colocar nesse buraco que há no seu coração. E você vai ter um sentido completo. Aleluia! Uma ideia de completude. Uma ideia, sabe, de satisfação, de saciedade. E quando Jesus ele começa a trabalhar, se você vê o texto, o silêncio dos discípulos. Silêncio dos discípulos, porque eles não estão entendendo nada do que está acontecendo na vida do cego. Irmãos, eles estão olhando para fora falando assim, mas por que Jesus fez isso? Por que Jesus não mandou, eu quero que você veja? Por que Jesus não levantou a mão e disse assim, olha, eu quero que você veja, eu quero que você enxergue? Por que Jesus fez o barro, pastor Ziel, fez a bola de barro e colocou lá no rosto do homem? Essas são muitas perguntas que eu faço no texto. Quando eu preguei sobre Marta aqui o ano passado, Marta ela vai fazer uma pergunta para Jesus que Maria faz. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus conversa. Maria faz a mesma pergunta. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que Jesus chora. Jesus chora com Marta, Jesus chora com Maria e conversa com Marta. Aí eu em casa, eu fico irado. Eu falei, mas Senhor, por que o Senhor faz isso? Por que uma o Senhor derramou lágrimas, chorou, e a outra o Senhor conversou? Aí o Espírito falou comigo. Porque Spurgeon fala, se os comentários bíblicos não falam, vá para o quarto porque o Espírito vai falar.
Aí eu fui para o quarto buscar, eu falei, mas Senhor, por que o Senhor conversa com Maria, e o Senhor chora com Maria e conversa com Marta? Aí Jesus, porque eu não trato todo mundo igual, eu não sou fordismo, eu trato cada um de uma forma, com uns eu choro, com outros eu converso. Eu conheço a particularidade de cada um. Por que Jesus faz a bola de barro e põe nele? Porque o que Jesus está fazendo com ele não vai fazer com o outro. Portanto, aceite o tratar de Deus na sua vida e não queira comparar o seu tratar com a vida do outro. Porque para cada um Deus tem uma forma e uma direção de tratar. O importante é que Ele está trabalhando em nós. Aleluia! 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 Remanjorasúria. Há uma graça aqui, meu irmão. Há uma graça aqui. Há uma graça. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Deixa eu te contar um segredo. Te contar um segredo. Você sabe por que os pregadores, o pastor Bruno, o pastor Mateus, o pastor Ziel, os pregadores, a pastora Raquel e tantos outros, pedem você para levantar a mão e dar glória? Você já perguntou por isso? Algumas pessoas falam assim, mas pastor, por que faz isso? Eu vou te explicar. Isso é teológico. Engraçado que é teológico. O diabo ele não está na sua vida. Porque quando a sua vida é de Deus, o maligno não lhe toca. Mas pastor, então quem habita dentro da minha vida? O Espírito Santo. Se o diabo não está dentro de você, ele está onde? Fora. Porque Pedro vai dizer que ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Efésios vai dizer que ele lança dardos inflamados contra nós. O que são dardos? São ações malignas para nos tirar a estabilidade da nossa vida. Se o diabo não está dentro, ele está fora, então faz dele um grande psicólogo, com todo respeito, tá, meus irmãos? Todo respeito aos profissionais. Ele lê ser humano como ninguém. Ele sabe quando você está triste, quando você está amargurado, só em olhar no seu olho, ó, está abatido. Aquele pneu furado lá, ó, da linha amarela, como é que abateu ele, ó. Aquele problema do carro, olha como é que acertei ele. Olha aquela discussão do trabalho, como é que acertei ele. Então ele sabe quando você está triste, quando você está abatido, quando você está amargurado, e quando você está pesaroso, quando você está depressivo, porque ele está te olhando. Quem chegou muito próximo a essa realidade do texto, foi o autor C.S. Lewis, do livro Cartas ao Diabo, ao Seu Aprendiz. Quem está do seu outro lado vai comprar esse livro para você, porque um vai dar Harold Coach e o outro da C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele chega muito próximo disso, quando ele fala Cartas ao Diabo, ao Seu Aprendiz. Ele vai falar sobre os dois demônios, verme, baile e fitafuso. Aí ele conta as histórias. É uma paródia do C.S. Lewis. C.S. Lewis é extremamente brilhante. Então ele vai falar dessa paródia dos demônios que ficam se correspondendo e ficam ligando, falando da vida dos crentes. Só que eles não têm um acesso dentro do crente, ele fica olhando lá de fora. Então quando você chega aqui na igreja, depois de uma semana difícil, ou talvez de um mês de janeiro difícil, e você entra aqui o último domingo de janeiro e faz isso aqui, o demônio fala assim, rapaz, eu tentei de todas as formas. Eu dei seta, eu furei pneu, eu fiz tudo. Mas ele está na igreja, ele está adorando, ele está celebrando. Então externaliza, mostra para ele, estamos de pé, estamos de pé, estamos de pé. Aleluia. Remanjorasúria, quem pode adorar? Aleluia. Aleluia. Com todo respeito, quem ora deitado. Por isso que a oração de joelho é a oração. Que quando você dobra o teu joelho, depois de um tempo difícil, ele fica assim, rapaz, ele vai orar. Rapaz, eu tentei de tudo e o cara dobra o joelho. Lá vai ela dobrar o joelho. A empresa pegou fogo. Lá vai ela falar com o Supremo Salvador. Externaliza. Mostra para ele, você está tentando, mas eu estou de pé aqui, ó. Eu estou adorando, eu estou falando em línguas, eu estou celebrando. Quem pode adorar? Cadê? Quem pode adorar? Celebra, 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 celebra. Aleluia, aleluia. Externaliza, externaliza. Manda um recado para lá. Eu estou de pé, eu estou aqui, estou de pé. Por isso é importante. E quando Jesus faz isso, e diz para ele assim na sua Bíblia, levanta-te e vai lavar no tanque de Siloé. Isso aqui é sensacional.
Tanque de Siloé está lá na entrada de Jerusalém, longe. Mas, meu irmão, está muito longe. Mas Deus vai te levar lá na próxima caravana do pastor Silas. Quem deu amém, deu. Quem não deu, já perdeu, já era. Aqui, filho, não pegou, perdeu. Lá na entrada do tanque de Siloé, lá embaixo. E Jesus diz assim, ó, levanta e vai lavar no tanque. Se você olhar a Bíblia e você prestar atenção no que eu vou falar, você vai pegar uma chave muito boa. Olha o que Jesus faz, ó. O homem é cego, pastor Flávio. Barro no olho, pastor Ziel. Sentado, Jesus. Levanta e vai lavar no tanque. Ó, o dois já entendeu, ó. Cego, pastora, cego, cheio de barro no rosto. Levanta e vai lavar no tanque. Mas Jesus, ele é cego, Jesus. Irmão, o senhor tem que mandar Pedro lá. Se ele quiser ver, ele vai segurar a minha palavra e vai. Vai lá. Ele que tem que levantar aí. Pastor, mas eu tô cego. Agarra na promessa e segue, porque você vai chegar lá em Siloé. Quem vai te guiar é a promessa, meu filho. Quem vai te guiar é a promessa. É a promessa que vai te levar lá. Não espera Pedro não, não espera João não. Segura na promessa e continua andando, que você vai chegar lá no tanque de Siloé. Continua andando. Porque às vezes a gente, não, é fulano, Deus vai levantar. Não, não, é com você, filho. É você mesmo. Se você não levantar e não for, não adianta. O evangelho de João, a maioria dos milagres é 50-50. Marta, eu estou aqui, boa, legal, tira a pedra. Mas Jesus o senhor andou na água, andei. O senhor multiplica pão, multiplico. O senhor pode explodir pedra, pode, mas não posso. Porque aquilo que é para eu fazer, eu faço. Mas aquilo que é para você fazer, você faz. Tira a pedra. Eu não vou fazer. Paralítico do tanque de Betesda, toma a tua cama e anda. Mas Jesus, eu não ando, vai fazer quase 40 anos. O problema é seu, segura na palavra, fica de pé. Levanta a tua cama e anda. Jesus é assim, prático. O Jesus de João é prático, rápido, ligeiro. Ele só dá a palavra, ó, pega e anda. Ele está virando para o cego, ó, levanta e vai lavar no tanque. Você quer ver, filho? Vê o verso 7. Vê se Jesus disse para ele que ele ia enxergar. Jesus não disse a ele. Jesus está assim nas entrelinhas. Você quer saber do final? Vai lá e mergulha a tua vida na minha vida. Aleluia. Você vai ver o que vai acontecer. E ele vai, você acha que Jerusalém facilitou para ele? Jerusalém tem uma algerice muito grande com pessoas com deficiência. Jericó, que era uma cidade rica, Lucas capítulo 18, no finalzinho ali da narrativa, se você der uma olhada na sua Bíblia, pode abrir até junto comigo, eu vou fazer um paralelo bem rápido, mas ainda tem um tempinho aqui ainda, Lucas capítulo de número 18, no final da narrativa do texto, você vai perceber uma coisa muito interessante, muito interessante. No final do texto você vai ver o cego de Jericó, e no capítulo 19, logo a seguir, você vai ver Zaqueu, o cobrador de impostos. Você vai ver que o cego, ele está na entrada de Jericó. Quem morava em Jericó? A maioria deles eram ricos, levitas, sacerdotes. Lucas capítulo 10, na narrativa da parábola do samaritano, vai dizer que o levita e o sacerdote vinha de Jerusalém a caminho de Jericó. Muitos deles moravam em Jericó. Jericó é cidade de gente rica. Esse irmão que está do seu lado morava lá. Jericó é lugar de gente rica. Só gente rica mora em Jericó. Então, assim, é um lugar muito bonito, muito vistoso. É uma cidade muito interessante no período dessa época. Então, Zaqueu, ele está dentro da cidade. E o cego está do lado de fora. Como morava muito sacerdote de Jericó, eles não poderiam ter acesso. Por isso que o cego está na entrada de Jericó, pastor Mateus. Ele não entra. Você acha que o cego de nascença, aqui do texto, você acha que Jerusalém facilitou a ele? Você acha que os homens abriram o caminho? E tadinho dele, deixa ele passar. Não, ele enfrentou. Mas por que ele chega no final? Porque quem ouve Jesus e acredita na sua palavra, enfrenta qualquer coisa, mas chega no fim. Quem ouve o evangelho de fato e a palavra da promessa e toma posse dela, não é uma Jerusalém e pessoas contra nós que podem impedir a gente de chegar no final. Eu quero te dar uma palavra aqui nessa noite. Não ouça somente a palavra da promessa e enfrente a multidão, porque você vai chegar no final. Aleluia! Você vai chegar no fim, aleluia. Meu amigo tangedor já veio, ele já está ligeiro já. E o texto diz assim, ele foi, lavou e voltou vendo. Irmão, com todo respeito aqui, eu falei com o pastor Bruno, né, eu brinquei com ele aqui. Voltou e lavou vendo. Vou perguntar à pastora Raquel, ó. Ele foi, lavou e voltou vendo. Eu não consigo imaginar a pastora Raquel, igreja, ele chegando na beirinha, pastora, e fazendo assim, ó.
Ele não é pentecostal, ele não. Imagina, ele chega na beira, ouviu a palavra, enfrentou Jerusalém, não enxerga a vida inteira. O que ele fez? Eu não consigo enxergar de outra coisa. Ele chegou assim, botou a mão em água, pulou dentro. Mas pastor, por que você acredita nisso? Porque depois que a gente pega a promessa e chega no final, a gente mergulha. A gente pula de cabeça. Porque a gente está andando no escuro há um tempão, só guiado por uma voz dizendo: vai pela direita, vai pela esquerda, continue em frente. E tem gente aqui assim: pastor, não estou enxergando Siloé, mas continua firme, porque a voz está te guiando, a palavra está te guiando, a promessa está te guiando, aleluia. E você vai chegar lá, confia na palavra da promessa, aleluia. Ele lavou e voltou vendo, e o texto diz: e os seus vizinhos que anteriormente o haviam visto a mendigar perguntavam: não é esse que estava sentado a pedir esmolas? Uns diziam a ele, outros não, apenas se parecem com ele. Outros mesmos diziam: sou eu mesmo. Olha que interessante, os vizinhos não reconhecem ele. Mas pastor, a roupa era a mesma, provavelmente. Mesmo corte de cabelo, mesma barba, mesma cor de pele, mesmo machucado, mesmo peso. Mas por que ela é diferente? Essa era a minha pergunta. Eu falava assim: ó, por que ninguém conhece ele? O Espírito falou: porque depois que encontra com Jesus, jamais fica a mesma pessoa. Depois que Jesus encontra você, você muda, filho. O teu falar muda, a sua roupa muda, aonde você vai muda, o seu jeito de se relacionar muda. Porque depois que Jesus te encontra, Ele te muda por completo. Remanda, Súria. É uma mudança, irmão, de dentro para fora. É uma mudança completa, é uma mudança poderosa. Você não faz nem força. As pessoas já falam: rapaz, está diferente. Não, mas eu sou a mesma pessoa. Ah, não é não. Você está diferente. Não emagreci, não é não, tem um brilho. Eu quero profetizar que nesse ano as pessoas vão enxergar Cristo na sua vida. Que por onde você passar, as pessoas vão te olhar e vão dizer assim: você está diferente. Aí você vai dizer: eu vou te contar o que aconteceu. Eu estava cego com barro no olho, Jesus me encontrou e mudou a minha história. Ele mudou a minha vida. Eu estou mudado, eu estou transformado. Verso de número 10 na sua Bíblia. E eles perguntaram: como foram abertos os teus olhos? Pastor Bruno riu, pastor Mateus riu de manhã quando eu falei isso aqui. Olha como é que ser humano é difícil, pastor Zia. Olha como é que é difícil. Verso 2: Senhor, por que o olho dele está fechado? Quem pecou? Verso 10: como é que seus olhos abriram? Um quer saber como fechou e o outro quer saber como abriu. Isso é ser humano. Um quer dizer: por que você está na furada? O outro é: como você saiu da furada? Mas pastor, que pergunta é essa? Eu vou te explicar. Essa pergunta, ela tem um ar místico, porque eles querem saber como ele saiu dessa desgraça. Ontem ele estava pedindo esmola. Olha o texto, ó. Você não estava pedindo esmola e hoje você está caminhando assim, ó, olhando para frente. Você não está mais assim, ó. Agora você está assim, olhando para frente. Aleluia. Deus mudou, te deu postura, te deu um norte, você mudou de vida. Como é que você saiu disso? Eles querem saber a mágica. Foi o que? Lâmpada mágica? Harry Potter? Ocus Pocus? Como é que você saiu? Foi mandinga? O que foi isso? Foi simpatia? Como é que você saiu disso? O problema são essas pessoas que nos cercam. Eles não querem pagar o nosso preço, mas eles só querem o nosso resultado. Eles não querem saber quanto jejum você fez, quanta oração você gastou, quanto tempo de Bíblia você teve, quantas vezes você subiu um monte. Tem gente aqui que subiu tanto monte que parece até cabrito, de tanto que foi no monte. Só vivia em montanha, frequentou tanta vigília que parecia segurança de shopping, com olheira e cansado de tanta vigília que ia. Mas hoje Deus mudou a sua vida, te deu uma casa boa, uma família, Deus libertou, Deus te deu um ministério. E as pessoas dizem: como isso aconteceu? Qual é a mecânica? Eu quero fazer igual. Resposta dele, verso 11. E ele respondeu: um homem chamado Jesus fez barro e colocou nos meus olhos e disse para eu ir lavar no tanque de Siloé. Eu fui, lavei e voltei vendo. Rapaz, essa aqui é muito boa. Essa aqui é muito boa. Em 2000, contei, vou contar de novo. 2018, finalzinho de 2018, pastor Lecivaldo Ferreira, Assembleia de Deus, Shalom, pastor Zé conhece, um grande profeta. Terminei de ministrar, desci, o pastor Lecivaldo falou: Ronald, estica a mão, estiquei. Você vai pregar num ginásio para mais de 20 mil pessoas em outro estado um ano que vem. Você crê? Eu falei: opa, me dá aqui. Botei, eu creio nessa palavra. Terminei de 2018,
quase no finalzinho de 2018, Lucas me liga, pastor Lucas Ferraz, Assembleia de Deus do Ministério Belo Horizonte. Ronald, como é que você está aí? Tudo bem? Rapaz, como é que está a sua semana de carnaval? Eu falei, mais livre do que tudo. Fala comigo. Eu queria que você pregasse no Graça Brasil. Fui no Graça Brasil. Ginásio do Mineirinho, 20 mil pessoas, se cumpriu assim, ó, no ano seguinte. Ministrei, vim para o Rio de Janeiro, encontrei meus amigos, algumas pessoas que eu conheço. Primeira pergunta, quem te botou lá? Como é que você chegou lá? Aí eu fiz a resposta do cego. Um homem chamado Jesus. 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 Vai adorando, vai ficando de pé. Um homem chamado Jesus. 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 O homem chamado. Promessas antigas, milagres esperados, sinais e maravilhas. Promessas antigas, milagres esperados, sinais e maravilhas. Está mandando eu te dizer que a glória desta última casa E o quê? será maior que a da primeira. Filho, não desista de lutar. Eu sei que tudo está difícil, mas você não pode parar. Deus está dizer que a glória desta última casa será maior. Cadê você que acredita nessa palavra? Filho, não desista de lutar. Eu sei que tudo está difícil, mas você não pode parar. Quem pode externalizar? Externaliza, levanta suas mãos. Mostra pra ele, eu tô de pé, eu tô de pé. Rebanchori, rebassúria. Pode parar. Você não pode parar. Você não pode parar. Você não pode parar. Promessas, promessas, promessas. Promessas antigas, milagres esperados, sinais e maravilhas. É isso que te aguarda. Promessas antigas, milagres esperados, sinais. Levante as suas mãos aos céus. Nós vamos profetizar. Deus está mandando eu te dizer que a glória desta última casa será maior que a da primeira. Filho, não desista de lutar. Eu sei que tudo está difícil, mas você não pode parar. Deus está mandando eu te dizer que a glória desta última casa será maior que a da primeira. Filho, não desista de lutar. Eu sei que tudo está difícil, mas você não pode parar. Aleluia. Remanchora súria. Aleluia. Ainda debaixo dessa atmosfera, eu quero convidar você que está afastado do Evangelho, você que está afastado de Jesus Cristo, ou você que entrou hoje aqui sem Cristo. Eu quero dizer uma coisa. Talvez você está nesse momento sentado com um barro no olho, completamente cego, sem saber para onde ir, mas há uma palavra que está te guiando. Eu quero dizer uma coisa, que aonde você está, nada acontece, mas aqui na frente tudo muda. Então eu quero convidar você que hoje
deseja entregar a sua vida a Cristo, ou você que deseja retornar aos caminhos do Senhor, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Deus quer lavar a sua vida nas águas do Espírito Santo. Aqui é uma primeira vida para Jesus Cristo. Celebra, meu irmão, celebra. Aonde está a segunda vida para Cristo? Aonde está você que deseja entregar a sua vida a Jesus? Aonde está você que deseja retornar aos caminhos do Senhor? Faça como aquele cego, tome uma decisão, sai do seu lugar, venha lavar a sua vida aqui no tanque de Siloé, mergulhar a sua vida nas águas chamadas Espírito Santo. Só Cristo pode lavar a sua vida, só Cristo pode fazer você enxergar melhor. Enquanto o louvor estiver cantando mais uma vez, você sai do seu lugar e a igreja em oração comigo. Aonde está você, meu irmão? Deus está mandando eu te dizer que a glória desta última casa será maior que a da primeira. Filho, não desista de lutar. Eu sei que tudo está difícil. Me enxergou na tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pois aceita da devoção da reva. Me enxergou, me enxergou.